Então, olha só, então a primeira coisa, vocês vão me ouvir muito falar dos termos ambientação e acolhimento. Por que que eu vou usar esses termos mais do que adaptação? Ou, quando eu falar em adaptação, vou chamar de adaptação respeitosa, né? Não vou usar só o termo adaptação. Então, primeiro vem uma coisa quase de biologia. Quando a gente pensa em adaptação dentro da educação, esse é o nome comum que a gente usa para aquele processo em que a criança está chegando na escola, no ano letivo, em especial no ano letivo, né? No início de ano letivo, ou no início de ano letivo para aquela criança, que às vezes a criança não entra no começo do ano, né, vai entrar no meio, enfim, vai entrar em outro momento, ou no início do ano letivo para aquela criança. E aquele processo todo em que a criança precisa entender que ela vai passar a conviver naquele outro meio, separada da sua família. Então, isso é o que a gente comumente chama de adaptação. E o termo adaptação em si não é um termo preferido, né, por quem busca discutir essa questão da adaptação respeitosa, porque ele traz muito uma ideia da biologia de que você vai se adaptar independente da adversidade. E é isso que vai acontecer com a criança. Ela vai ter adversidades ali naquela situação, tipo, independente de como é feito esse processo, ela vai ter adversidades a superar. E ela vai se adaptar àquilo. Uma hora ela vai mesmo. Só que qual vai ser o processo até esse final aí da adaptação, que é quando a gente considera que a criança já vai tranquila para a escola, já fica lá tranquila e realmente aproveita o que aquela microsociedade traz. Então, esse processo, quando ele é feito simplesmente, a criança vai lá, é deixada, e vai, né, a mãe, o pai ou o familiar que traga vai embora, esse processo é o que a gente chama de adaptação mesmo, e é um processo que normalmente vai ser dolorido para a criança, tirando uma ou outra, bem raridade, assim, que vai chegar já, uau, que legal, estou na escola, para a maioria vai ser bem dolorido. E esse trauma, né, de um processo que é dolorido e que poderia ser feito de uma forma mais tranquila, esse trauma pode ser levado para a vida, trazendo ansiedade, depressão, e não sou só eu que falo isso não, tá? Eu vou citar aqui alguns artigos, depois eu anotei aqui, mas não sou só eu que falo não, muito psicóloga fala isso, baseado aí nas práticas de clínica. E então, por que então a gente deixa de usar o termo apenas adaptação? Porque o que a gente quer não é isso, a gente quer um acolhimento da criança, que é esse processo de entender que a criança tem suas necessidades, de que a criança ela precisa primeiro se ambientar, que significa ela estar acostumada com o ambiente e com aquelas novas pessoas do ambiente, para daí ela realmente se sentir à vontade e aquele processo daquela microsociedade que é a escola passar a ser algo prazeroso na vida dela.